Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de una de las certificaciones más importantes de Salesforce, la certificación de Salesforce Admin. Yo soy Matías Cebrián, Delivery Director en Cloud Gaia, y seré el facilitador de esta charla junto a Alan Hill, PMO Manager. Hola, buenos días. Y estamos con nuestro invitado, Tiago Smits, que ya es conocido por ustedes. Tiago es un Solution Architect de nuestra empresa, tiene un montón de experiencia en Salesforce y en Management, y hoy va a traer algunos tips y recomendaciones para quienes están estudiando o van a empezar a estudiar con la intención de certificar para Salesforce Admin. Olá, Alan. Olá, Mati. É sempre um prazer estar acá de novo. Ahora del outro lado, ¿no? Hablando de um tema que me gusta mucho. Estamos aí. Bueno, antes que nada, contanos un poco, Tiago, de vos, de tu formación, de tu carrera y cómo te involucraste en el mundo de Salesforce. Bien, empecé hace pouco mais de 26 anos em la área de telecomunicações. Em verdade, minha formação é em secundário aí, é em eletrônica, e por conta desta formação, não tinha muitos cursos nessa época na área de telecomunicações e tomavam pessoas de eletrônica e processamento de dados, não? Então, agregavam aí estas pessoas em telecomunicações e por isso quedé 12 anos nessa área. Hice graduação em marketing, MBA em estratégia e management, depois pós-MBA em negociação, ¿no? E agora estou em um doutorado de Business Administration. Pero volvendo um pouco aí em la linha de tempo, he migrado para Salesforce há 14 anos, em geral com IT, pero he empezado diretamente como Salesforce. Empecé como um usuário Salesforce, em verdade, era um manager de suporte técnico de call center, não? E de telecomunicações, pero mi jefe nesta época me ha perguntado se me gustaría ser administrador de la herramienta, cosas así. Entonces, bien, como iba a ayudar en las tareas del día a día, he aceptado. Y fue así que he adentrado en la área de Salesforce, ¿no? Como administrador. Después he empezado en la área de consultoría, aí e nessa época, como 12 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos atrás. He trabalhado incluso com Nicolás Orzabal e Francisco Orzabal, que são acá, não, sócios de Cloud Gaia. Então, assim, foi quando comecei este laboro como consultor aí. E depois de isso, bem, aí he trabalhado em diversos roles aí como admin, consultor, solution architect, project manager, hasta diretor de prática Salesforce com projetos acá em Brasil. Já he trabalhado na América Latina, do Norte, Europa. Hoje estou acá em Cloud Gaia com um rol assim que é mais cross nessas áreas, não? E atuando também como arquiteto de solução e advisory. Una carrera tuviste muy variada. Contanos en qué momento decidiste tomar y en qué momento sacaste la certificación de Salesforce Admin. Isso em 2011. Me acuerdo como se fora hoje. Não tinha Salesforce empresa acá em Brasil. Os exames eram online e com câmera externa. A internet não era boa e não existia um Trailhead acá em Brasil, em nenhum lugar, não? Muitos cambios então, desde então, não? Pero foi quando já tinha começado com consultoria que he decidido, não, sacar esta certificação realmente. ¿Y para quién es la prueba de certificación de admin? Bien, yo diría que es para todos, todos que quieren involucrar en este mundo de Salesforce. Si estamos hablando, claro, del Salesforce Core, el mejor camino es empezar por admin, aunque você é desarrollador. En este caso, bien, podría empezar por una app builder que tiene mucho que ver ahí con la de admin también, ¿no? Están muy cerca una de otra. E também é um empeço muito bueno. Claro, se estás pensando por outra nuvem, não, por outra cloud, aí, bem, como marketing, Tableau, Mulesoft, bem, aí faz sentido outro caminho. Pero se queres core,
es un buen camino. Y en su momento nos contaste un poco de cómo era en su momento la certificación con una cámara externa, que todavía no estaba Salesforce en Brasil. Hoy en día, ¿cómo funciona la certificación? ¿Cómo funciona el training? ¿Cuál es el formato del examen? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue cambiando eso durante el tiempo? Bien, bien, sí. Esse ponto é um pouco grande, vou tentar fazer um resumo acá, não? São cerca de 65 perguntas, não? Que de múltipla score, não? Que é multiple choice. 5 perguntas não são pontuadas. E você não vai saber quais são, não? Pergunta que não vão ao final sumar, são perguntas teste, não? El tiempo para la prueba son de 105 minutos y acá viene un tip, ¿no? Para quien no es, el inglés no es su lengua nativa, ¿no? No es su primera lengua, ¿no? Puedes pedir 30 minutos extra. Tiene que abrir un caso en Trailhead, ¿no? Y a veces no contestan muy rápido. Entonces, já oí de 2 semanas ou mais. Então, assim que hace o agendamento do exame, já abre este caso e pide, pero hace com tempo, não? E vai quedar-se aí com mais tempo para fazer o exame. E miramos isso mais adelante acá, quando falarmos do processo de estudo, que dá para ser tranquilamente isso e com tempo, não? Sem aburrir-se aí. Bem, o custo de el exame é $200, pero quédate aí atento em grupos da internet, em comunidade Salesforce, porque quase sempre tem algum voucher que está rodando aí que dá desconto, não? E pode salvar a vezes $30, $50, 70, 140. Em casos raros, se pode hasta ter um voucher 100%, pero no lo miro hace un tiempo. Pero en la pandemia tuve montones, Salesforce has dado montones de voucher hasta 100%. Entonces, quédate aí acompanhando, é importante involucrar em canais que falam de isso, em grupos, em comunidades, não? E se você não passa de primeira, aí tem um retake de $100 também. A vezes os vouchers também cobrem os retakes, então a vezes 100% do retake. Então vale chequear, fazer provas com os vouchers que andam por aí, acompanhar os webinários de Salesforce, muitas vezes los dan aí. Bien? Y el passing score, ¿no? La nota para pasar ahí en el examen son de 65%, lo que da más o menos, si haciendo una cuenta acá, no es que va a ser, puede ser realmente este número, más o menos 39 preguntas. Y vos puedes hacerlos en test centers, ¿no? Que son locales propios para hacer este exame, ou também online. Pero neste caso, hay que tener un espacio tranquilo para hacerlo. No puedes tener gente cerca, ni materiales. Pueden pedir que a veces, ¿no? Vos mostre cómo está el entorno, ¿no? Para saber que no tiene nada. Entonces, y cualquier cosa que pase así raro, frisan su prueba, ¿no? Entonces, ahí vos tienes que adentrar en contacto con ellos y ellos van a mirar lo que lo has pasado y, bien, pueden pedir nuevamente para que vos muestre cómo está el ambiente y tal, y normalmente liberan de nuevo, ¿no? Y entonces, sí, hay que instalar un programa, tá? Que vos tienes que hacer antes del examen. E então, se você trabalha, por exemplo, em uma empresa que tem a computadora frisada, muito bloqueada, há que fazê-lo com antecedência, porque às vezes há que pedir alguma liberação de IT para isso, não?
se a computadora não tem esse problema, é difícil que não passe, não? Que lo passe algo assim. Então, não tendría mucho problema, pero lo hace antes porque se vos pierde el examen por cuenta de programa que não está instalado, que não fuera hecho el reconocimiento facial antes e todo, provavelmente vai ter que pagar de novo. Então, algumas pessoas me han relatado que quando has passado isso, algumas conseguiram outro voucher, não, para hacer em outro dia, outras me han dicho que han perdido. Então, são $200, não é uma plata. E como vos não has hecho, são $200, não é retake. Tu não pagas o de retake que é 100, não, porque vos el retake é para quem não has passado em um exame, não para quem não has hecho. Então, são coisas tricks aí, hace com tempo, não, para que não perda, não? Bem, e se seu exame cair por algum motivo, assim, todos que han relatado que estão em contato com o equipo de Web Assessor, não? Me han dicho que as respostas são muito rápidas. Quando hice a minha, Mati, era todo muito, assim, a internet em Brasil não era boa nessa época, não? E hoje é fibra, hoje tem montones de facilidade, pero quem não tem boa conexão na internet é melhor que se vá a um centro de exames, não? Porque evita todo este problema. Allá, a veces en el centro de examen, tú puedes tomar un bolígrafo, un roll, porque toda la sala, ¿no? Todo el ambiente es monitorado. Entonces, no tiene este problema de que piensan que vos está trampando o algo así, ¿no? Entonces, es una buena opción también. Pero si vas al centro, normalmente são 2 documentos com foto que há que levar. E a vezes as pessoas se olvidam de um deles. Então, há que tomar este cuidado, não? E tive amigos que foram e se olvidaram de isso. Então, não perda sua prova também por isso, não? Dois documentos com foto aí para isso não vai ter problema, não? Então, esses detalhes, todo que é falado acá, se pode encontrar en Trailhead. Voy a dejar el link acá de donde están eso, ¿no? Y son donde están las directrices de la prueba, del examen, y queda un poco más fácil ahí cuando vos conoce bien cómo es que va a hacer eso, ¿no? Nos diste al final más de un tip. Me quedo con que tenemos que buscar en la web a ver si hay descuentos y pedir los 30 minutos si no somos angloparlantes, que son dos muy buenas recomendaciones. Ahora, eso es para el examen. ¿Qué nos recomendarías y qué tips nos podrías dar para la preparación del examen, para estudiar? Bien, ahí tenemos montones de tips, mas assim, algunos destes tips, algumas pessoas que estão olhando acá podem não les gustar muito, pero vou falar mesmo assim porque creio que isso é importante, não? Então, vamos lá, a primeira tip de todas é dedicação. É possível fazer todo sem gastar uma plata, además do valor do exame. Sin embargo, existem facilitadores aí e vamos falar disso mais adelante, pero sem dedicação, nada hecho. Não? Busca outra profissão, que seu esforço não é para perezosos. Não é. Isso porque, assim, 3 vezes ao ano, salen novas funcionalidades e todo ano há que manter suas certificações. Ou seja, é um estudo contínuo. Há que estar estudando sempre. Se não les gusta estudar, melhor buscar outra coisa. E nem necessita perder tempo olhando o restante deste vídeo, não? Assim, agora, a los que sigam os tips que vou dar acá, isso não é um problema. Incluso, vai necessitar escutar mais de uma vez, porque são muitos tips que vão a seguir acá e que funcionam. Então, vamos por aí. Um segundo tip é criar sua org developer, que vai ser suja para sempre. E, em sequência, aí vai ao Trailhead. Assim, as contas já quedam linkeadas
Incluso temos um vídeo acá de Alejandro que habla justamente desta parte de Trailhead. Se não conhecem, busquem no canal de Cloud Gaia, que vai ajudar muito, não? Passamos os links e acá também na descrição para quedar mais fácil para todos. Bom, bueno, são dois vídeos que ele está explicando. Um é a parte de conceito, incluso, e o outro é mostrando em prática como se navega, ¿no? en el sitio de Trailhead. Entonces, vale mucho para quien no conoce aún. Bien, en Trailhead es donde tiene ahí todo el transcurso de los estudos, ¿no? Va a necesitar de momentos de crear org playground, que já se llama. Não necessitas aburrir-se com isso agora. No vídeo de Trailhead também se explica um pouco isso, não? Pero quando tiver a necessidade de criar esta org playground, vai ser pedido e é muito rápido a criação, não? E esta org é própria para os exercícios que vão estar fazendo em Trailhead. Bien. Um terceiro tip: conozca seu exame. E estou falando de conhecer mesmo, não profundamente. Consiga saber todo o que vai cair no exame e estudar cada assunto. E onde consigo esta informação? No exame guide, não, que está no sítio de Trailhead, que fora onde he sacado as informações que he passado acá antes, não? E vou deixar o link, que se queda fácil para todos, pero allá tem todos os detalhes, todo o conteúdo que vai cair, não? Então, desde o formato como contenido. Então, se queda muito fácil para que todos possam aí estar bem preparado para o exame. Perfecto, muchas gracias por esos tips, Tiago. Quédense ahí, que volvemos en un ratito para seguir viendo tips de cómo preparar la certificación. Bueno, en el primer bloque ya empezamos, ya tuvimos algunos tips que nos compartió Tiago sobre cómo encarar la certificación, de cómo empezar a prepararnos. Ahora vamos a hablar un poquito del programa de estudio. Por favor, Tiago, contanos cómo vos creaste un programa de estudio, dónde uno se puede empezar a preparar para rendir la certificación. Esse é nosso quarto tip, não? E acá vou compartilhar um método de estudo que já é provado em grande escala, incluso, não? E ha funcionado muito bem aí. 100% de certeza de que vai dar certo se sigues o método. Lo que no han passado aí, es que não seguiram 100% o método. Bien, podemos dizer que é a chave para ser bem sucedido no exame de certificação, que vai dar certo, não? Esse método não é só para a certificação admin, pero pode sacar para quase todas as certificações, incluso outros temas como PMP, Scrum Master, não? Porque é um método de estudo, não? Para fazer um bom programa de estudo. Então, o primeiro passo aí, não, para isso, que involucra aí a terceira tip que he dado, não, no outro bloco, que é conhecer o exame. Com isso, você vai tomar um Excel e vai criar 6 colunas. Vou compartilhar a pantalla acá e vou mostrar melhor como é isso. Bem? Então, voltando agora com o Excel, que se queda um pouco mais fácil, vamos criar 6 colunas. Bien? E acá, em la primeira coluna, ponemos o macro tema, não? Então, vamos falar acá de... esse não está atualizado. Puedo deixar aí para quem necessitar depois deste modelo. Estou mostrando, é muito fácil de criar, mas se alguém queira este modelo, só pedir aí no YouTube. Vou deixar o link que se pode acceder a este modelo online, algo assim. Pero se também não consegue baixar de alguma maneira, é muito fácil, são 6 colunas, não? E cada uma vou explicar acá, porque, como he dicho, serve para outros exames. Então, acá em Macro Subject, você vai poner realmente qual é o tema mais grande, não? Aquele tema
que por exemplo, seguridade, ¿no? E data access, que é macro tema do exame. Em micro, vos vai poner uma parte, não subtema de este tema acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de logins, restricciones de logins, de cómo manejar un acceso a un registro, ¿no? Y ahí, bien, con eso tengo todo que de alguna manera está involucrado con el examen, ¿no? ¿Eso es suficiente? No. Busca más cosas acerca del tema. Por ejemplo, ¿no? Cuando estoy hablando de restricciones de login, tiene Trailhead, pero también tiene cosas en YouTube, ¿no? Existe outras opções que a vezes estão disponíveis aí, como Focus on Force e outras coisas que vamos falar mais adelante um pouco, pero certamente se pode agregar mais coisas adentro destes temas, não? E com isso, aí vos vai fazer a estimação de horas, não? Como que hace essa estimação acá? Isso é ponto aí sencillo, porque assim, quando vai em Trailhead, a vezes diz 10 minutos para hacer el Trailhead. Não é 10 minutos. Porque quando empieza a ser, aí vos tem exercício, vos tem a vezes que fazer consultas em outros locais, então a vezes não está em sua língua, não? E todo isso empieza aí a quedar um pouco mais tempo, não? A vezes 10 minutos, em verdade, é 30 para ser. E aí, bem, depois que vos has mirado o tempo que é necessário para hacer cada coisa, a vezes vos vai encontrar um vídeo em YouTube que vai ser de 40 minutos, não? Então, bem, agrega este tempo acá e depois, em la coluna D, dá um tempo extra, porque vos vai necessitar consultar outras coisas. Não é solamente fazer este Trailhead ou fazer um vídeo que vai dar-te este conhecimento. Então, se estás 30 minutos, dá por lo menos uma hora. Pero se vos não se sente confortável com este tempo, dá mais. Dá 2 horas para que quede bem sedimentado este conhecimento em vos, não? Que aí é melhor vos tomar mais tempo estudando um tema, pero aprenderlo do que fazer 10 vezes este mesmo tema porque quer sempre passar muito rápido por ele e não aprende, não? Então, acá vos vai dizer realmente, então, se disse acá 30 minutos e estou confortável depois com 1 hora, está bem? Se não é com 2 horas, pongo 2 horas acá, não? E com isso já vou ter uma ideia de todo o tempo que vou necessitar para fazer isso, não? Cada tema. E isso dá trabalho, é a parte mais difícil do plano, porque acá se toma tempo para saber, hay que chequear todo o conteúdo, não? Pero uma vez que has hecho isso, tu incluso puedes saber quando vai ser su exame, e aí já pode hasta hacer o agendamento e pedir os 30 minutos adicionais com muita antecedência, pero hay que seguir o plano, não? Bem, uma vez que você tem isso, você pode calcular as fechas para hacerlo, não? E esse acá é assim, é o problema que a maioria das pessoas tem. Por quê? Porque acá tem a questão de seguir isso. Vou planear. Às vezes, quando uma pessoa está começando a estudar, é dito, vou estudar 8 horas por dia. Ou vou estudar sábado, domingo, lunes, todos os dias da semana. E, de verdade, não é o que a pessoa vai fazer. Então, há que pensar realmente quantas horas por dia vos vai involucrar. Ser honesto com vós, porque senão o plano não funciona. Não? E aí, põe um tempo para dolor de estômago, pereza, sonho, dia difícil de trabalho, outro compromisso, porque isso passa, todo isso passa. Não estamos falando de estudar um dia, 2, não estamos falando disso. É um plano de estudo que vai ser de 1 mês a 3, a 4, a 6, depende de quanto tempo vos vai dedicar. Bem? Então,
isso passa. Há dias que tu não queres mais estudar porque está muito cansado. Então, cuenta, e aí, acá vai outro tipo, que é assim, solo hace esse compromisso contigo mesmo, não? Se realmente queres sacar a certificação, se você quer aprender, porque assim, há que cerrar este compromisso, não? E por mais incrível que pareça, vos é o mais grande sabotador. Então, as pessoas normalmente, não vou fazer e depois, por assim, não tenho bom dia, não posso estudar, não posso fazer, não sei, tenho outros compromissos e deixa ao lado e quando vai ver, 1 mês, 2 meses, 3 meses han passado e não has estudado metade que se has comprometido. Então, hace compromisso. Eu he hecho distintas maneiras, não? Eu já estudei, por exemplo, por la madrugada, ¿no? Por la noche, así, empezaba a 9 hasta 3 de la mañana, que mis hijos ya estaban acostados, dormindo, ¿no? Entonces se quedaba tranquilo. Yo ya hice estudios de antes de empezar el trabajo, entonces todo día llegaba 1 hora antes, empezaba que estaba todo muy tranquilo, nadie para hablar y quedaba muy concentrado ahí. Entonces, encuentra sua maneira, encuentra seu tempo, cada um tem sua maneira, e dá tempo extra. Então, por exemplo, se é dito que vou estudar 20 dias, dá 10 mais, dá 50% mais. Este 50% é sua margem de erro. Se vos, por algum motivo, não está com estes 10 dias aí, sem cumprir, não há problema. Vos está em seu cronograma, vos está com seu plano, não? Agora, se vos has tomado estes 10 dias extra, já cerrou, não tenho mais, aí sim é o compromisso que adentra, assim, não tenho mais margem de erro, tenho que seguir. Então, se é planeado, por exemplo, que ia estudar viernes e não consegui por algum motivo, hago viernes por la noche, hago sábado, hago domingo, no importa. Tengo que me alinear de vuelta al plan, ¿no? Entonces, el compromiso y este tiempo extra es justamente para que vos pueda hacer con calma, pero si no lo hace, vuelve el compromiso. Ahora no puedo más. Entonces, con eso vos, por eso que hay que firmar consigo mesmo, no es con su mujer, o su marido, ¿no? O con su jefe, es simplemente contigo mismo, ¿no? Y bien, y ahí después, para saber si vos está seguindo bien el plan, tiene esta columna que es de control. ¿Cuál es la fecha real que has hecho? Entonces vas a saber si está muy lejos, ¿no? de su realidad y todo, y puede pasar. No es raro, bien, minimamente aí vai necessitar de 80 a 120 horas para hacer assim, dedicação. Isso é por baixo, não é raro que de 240 horas de dedicação é muito comum, porque depende muito de seu background anterior, não? A vezes já vem de alguma outra área, então, que trabalhava com CRM, conheces muito, pode ser que 80, 120 horas seja suficiente. Pero para outros que não têm, a vezes isso vai necessitar de estudar mais despacio, e aí com isso 200, 240 horas. E isso, bem, se ponermos, dependendo do tempo de dedicação, pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser 3, 1 ano, depende de quanto tempo você realmente vai involucrar para estudar nisso. Súper ordenado, súper estructurado tu método de aprendizaje. Me voy a bajar el Excel para prepararlo y armar un compromiso que me parece que me llevo eso de tu lado, un compromiso probable y posible y comprometerse uno mismo. Ahora, después de hacer todo el estudio, ¿en qué punto sé que estoy listo? Termino cada uno de los temas. ¿Cómo puedo validar que estoy preparado para sentarme a rendir el examen? Bien, los simulados son buenas opciones, pero ese punto es muy sensible.
porque o melhor simulado é o oficial de Salesforce e é pago $20, ¿no? Puedes comprar en el mismo local Web Assessor, que vamos a dejar acá el link también, que es el mismo local donde se va a comprar la prueba. Pero hay otras opciones pagas como Focus on Force, pero que também fornece alguns quiz grátis, aí livres, ¿no? Se pueden encontrar também em búsquedas em Google, pero há alguns pontos que é importante nesses simulados grátis, ¿no? Há muitas questões equivocadas. Então, enquanto estiver estudando, não confie cegamente em todas as respostas. Intente, al hacer um simulado, duas coisas aí. O primeiro é mirar a resposta só ao final, para não contaminar outras respostas, não? Dois, tomar notas de todas as perguntas que ha tenido dúvida ao contestar. Este ponto normalmente nadie hace. Por isso é importante, porque normalmente quando chegamos ao final, miramos, nós acertado a pergunta A, B e C, e aí se mira as que há solamente contestado incorretamente. Pero, enquanto has contestado todas aquelas perguntas que vos tinha dúvida ao contestar, se vos não toma nota disso enquanto está fazendo, provavelmente não vai estudar este tema. E, ao chegarem na prova, a vezes, só cambia um formato e não vai saber, porque não estava realmente consolidado em sua cabeça isso, não? Então, enquanto estiver contestando, se estás seguro, não, que estás contestando certo a resposta, não toma nota. Está em dúvida se é a A ou B, e então toma nota para estudar isso depois, porque não está tão seguro aún de la resposta. E provavelmente, aunque acerte por... ¿no? Si es en el examen, vos puede hacer por eliminación y contesta la que tiene más, que piensas que es la más correcta, pero vos, el simulado es una parte del estudio. Entonces, como es una parte del estudio, no necesita hacerlo, ¿no? Así. Vos puede tomar esta nota e simplesmente estudar este tema depois para ter realmente segurança e quando chegarem no exame não ter dúvida, não? Então é importante fazê-lo e estudar lo que vos tiene dúvida e todo que vos has contestado com certeza e ao final estava incorreto. Então isso vai te dar montones de insights aí de que vos aún não está tão bem ao contestar. E acá em seu plano, agregue ao final de todo estudo, não queime os simulados. Simulados são coisas raras. Há pessoas que começam, vou fazer um simulado para mirar que sei, que não sei, e aí depois estudo. Não haga isso, porque provavelmente, como vos não has começado a estudar, vos não vai sair bem, e necessita estudar todo. Então, antes de nada, estude o conteúdo que vos has hecho e depois haga o simulado. En este simulado, o primeiro que vas a hacer, se vos has sacado uma nota abaixo de 60, vos hay que estudar de novo as coisas. Vos não está sabendo o suficiente para ir-se a um exame. Vos tem que estudar todo. Não é assim, vou chequear uma parte que estou mais flaco, não, que não estou tão seguro. Não é isso, há que estudar todo de novo. Agora, se vos saca entre 60 e 79, bem, aí vos pode fazer um plano para estudar solamente estas partes, não, que vos não está tão bem. Te acuerda que vos tem que sacar por lo menos 65 en el exame. Então, não queres dizer que has sacado 62, que va ao exame, pode ser que não passe. Então, não é o momento aún de ir-se ao exame. Vos tem que fazer um complemento de estudo, não? Então, hace de novo onde has sacado as notas mais bajas, não? Onde has tenido errores, e vuelve a estudar estes temas. Uma vez que vos has estudado todos estes temas que vos has errado, hace um novo simulado. Então, vos vais a fazer um outro plano de estudo e vai a ser um outro simulado. E neste outro simulado,
vos tem que sacar mais de 80, porque vos já has leído as perguntas, já tem uma ideia mais ou menos de como funciona. Então, assim, vos tens que contestar porque sabes, não porque has memorizado a questão. ¿No? Entonces, este es un punto importante. Por eso que digo, no quema los simulados, porque cuando hacemos de nuevo, ya conocemos un poco las respuestas y ahí se queda más difícil después, porque en el examen oficial, vamos a hacer por la primera vez, las preguntas van a ser distintas, no va a ter esta cuestión de memorización, ¿no? Entonces, el escenario va a ser otro. Entonces, aí realmente há que sacar mais alto. E se vos não sacar mais que 80, o ideal é sacar 85, não? Aí sim, tem que fazer um novo plano de estudo aí com a parte que está faltando e fazer um terceiro simulado. Pero este terceiro tem que sacar aí mais de 85, como 90, porque vos já está muito acostumado com as questões. Então, há que realmente, pero tem que fazer este plano de estudo, não? Porque vos não está tão bem assim para irse a uma prova, já está um pouco contaminado com essa memorização. Então, hace estes planos de estudo, estuda realmente lo que não está tão forte, não? E aí, como pode fazer isso, não? Existe aí, se você está fazendo o simulado oficial, existe um sítio chamado Scuba 9, onde tu puedes tomar os resultados do exame que dá Salesforce, que Salesforce não vai dizer, é errado lá 1, lá 10, ele dá uma média, assim, por grupo, dizendo, em Managing Support, sacado X, não? Aí tu vai tomar este resultado e vai levar este sítio Scuba 9, eu vou deixar o link aqui. E allá tu põe, e este sítio diz, porque no exame, para cada tema distinto, tem um peso. A vezes, por exemplo, seguridade. Seguridade acaba de dizer, é 15% do peso da prova, não? Então, quer dizer que 15% das questões vão ser acerca de seguridade. Pero não é que vai perguntar assim, que é um profile? Não vai perguntar isso. Ele vai dizer assim, tem um usuário que quer mirar um campo na pantalla que os outros não podem mirar. Qual seria a melhor solução? Então, assim, vai quedar agregar em profile, criar distintos... Então, você tem que saber como manejar o cenário, não vai perguntar diretamente. E isso passa em diversas questões. Então, você diria que, por exemplo, segurança é algo que é muito mais que 15%, porque a vezes vai estar falando de layout e por detrás está falando de segurança, visibilidade de campo, tipo de registro. Então, pode ser que este tema seja mais grande. E aí, neste sítio de Scuba 9, ele hace um peso de como vos está de acordo também com os pesos da prova. E aí ele vai dizer com algumas estrelas ou pelotitas, não me acordo, que como vos está para cada tema. E aí, quanto mais pelotita, mais necessitas estudar. Então, aí vos consegue saber, não estou também em segurança, tenho que estudar mais o tema, não? E esse sítio te ajuda nisso. Então, úsalo se está sendo um simulado oficial. Se está sendo Focus on Force ou os de internet, não vai ter este recurso, não? Então, um outro ponto que falei, não? Que este simulado de $20 por vezes, o voucher que é hablado, não? Que a vezes Salesforce dá, que circula em los grupos, comunidade, a vezes pagam por esse simulado, 100% do simulado. Então, vale intentar, nem todos funcionam para simulado, bien, nem todos os vouchers vão funcionar, pero eu he comprado montones em passado com vouchers assim que era para exame, cobriam $100, o simulado é 20 e he comprado 100% sem pagar nada por esse simulado. Então, vale muitas vezes estar acompanhando e tentando comprar os oficiais se sale um voucher de isso, não?
Tiago, relacionado al idioma, que dijimos que el examen es en inglés y para los que no son como su primera lengua materna, tenemos un poco más de tiempo para rendir el examen. ¿Cómo influencia eso en el aprendizaje y en el examen cuando uno se va a sentar a rendir? Bien, esse é outro ponto aí importante, porque a prova é em inglês. E quem tem um inglês intermediário consegue fazer já. Sin embargo, o processo de estudo é importante que esteja em inglês também, porque vai acostumbrar com os termos que são distintos quando é traduzido, não? Exemplo, quote, cota. Quando muita gente hace confusão com estes termos, não? Que a vezes traduzidos não é igual. A vezes role acá em espanhol é o mesmo, pero em português é completamente distinto, não quer dizer outra coisa. Então, se você está estudando em inglês, aunque use a ajuda de Google para ir traduzindo no empeço, não? Pero você vai acostumbrando aos poucos com os termos que estão aí. Então, se queda mais fácil em um segundo momento. Incluso põe, não? Suorg Develop, Suorg de Trailhead, não? Que vai ser allá os playgrounds. Põe em inglês também, que vai quedar mais fácil, bem? Todavia, se em um primeiro momento não estás tão seguro assim, queres fazer em espanhol ou em português, que seja, em um segundo momento isso é importante, porque senão vai ter muita dificuldade com os exames. Então, é melhor que já desde o início, se puedes hacerlo em inglês, melhor. Se tienes de intermediário arriba, melhor. Se tienes abaixo, vai ter mais dificuldade. Aí tem que pensar um pouco se vai conseguir fazer a certificação. Um simulado vai te dar uma ideia de quanto você estás conseguindo. Se não, também vale aí que uma coisa é, vou aprender para usar, vou aprender para trabalhar. A outra é para sacar certificação, não? Que a certificação é em inglês. Então, não há como escapar disso, não? Agora, tu puedes estudar para trabalhar, pero se muitas empresas pedem a certificação, então é importante que se não é a hora que vai sacar, que não perda de vista isso, não perda, porque certamente em algum momento a certificação vai impulsionar muito aí sua carreira, não? Então, inglês é fundamental, sim. Tem como contornar se não estás tão seguro, pero va a tener un poco más de trabajo en el aprendizado. Perfecto, muchísimas gracias y tema muy importante para seguir con la certificación. Vimos tips desde el punto de vista de empezar por Trailhead, empezar con el Playground, vimos de armar nuestro plan de estudio, vimos cómo darnos cuenta y no estudiar de los exámenes de pruebas, no estudiar de las simulaciones. ¿Vos crees que con todo ese paquete, ya armando un programa de estudio, la preparación con los Playground, con Trailhead, es suficiente o tenemos que agregar algo más para poder sentarnos a rendir el examen? Bien, assim, como fuente de conteúdo, sim. Como composição única para hacer a prova, não lo creio, não? É necessário estudar, praticar, simulados van dar mais confiança, pero com o cuidado de não memorizar aí as questões, não, em vez de aprendê-las realmente, não. Aí, assim, fazer um treinamento oficial é sempre um sonho, não? Pero um oficial é quase impraticável, não? Creio que são no sítio de Salesforce você encontra como $4.500 a vezes, é muita plata, não? Em Brasil tem diversos parceiros que cobram desde $1.500 a $3.500, não? Que já é mais viável, não? Muito mais viável, pero aún é caro, não? É uma inversão grande. Não? Funciona bem aí, né? Também cenário de mentoria, não? Que combina assim um pouco de Trailhead, tips e mentor saca-dúvidas, não? Pode ser um formato interessante. Hasta Salesforce, de tempos em tempos, abre uns treinamentos com este formato também e cobra aí cerca de $99 ou $199, dependendo do período, não? E são mais ou menos
1 ou 2 meses de treinamentos deste tipo, não? De mentoria, onde falam de temas mais importantes. Muitas vezes, este valor já está incluso hasta el voucher para ser um simulado e a prova. Então, bem, pode ser que salga incluso mais barato, não? Aí para ser, não? Então, vale muito, independente de qual é o cenário, se aún mais se já vem com o voucher para prova e um simulado, não? Bem, agora existe também uma coisa muito interessante aí, que são os bootcamps, não? Incluso Cloud Gaia também tem seu próprio bootcamp, e por vezes as pessoas já completam e são contratadas, não? É importante quedar-se atento aí nas comunidades de Salesforce. E falando de comunidade em geral, não? Esse ponto é importante também, o aprendizado em comunidade com outras pessoas que estão estudando, escutando aí podcast, YouTube, Google, tem muita coisa interessante, não? Siga-nos aí, não? Em las redes sociais, acá em YouTube, ativa a campanita, que vai encontrar aí diversos conteúdos, certamente farão diferença aí em sua carreira Salesforce aí. Quedar atento aí, principalmente com os vouchers aí, não? Que como he dicho, pode também salvar uma boa plata aí, não? E descontos aí são sempre bem-vindos. Tiago, sigo todos tus consejos, agendo el examen y ya lo tengo agendado. ¿Alguna recomendación para los que lleguemos a esa instancia y estamos listos para rendir con el examen ya agendado y nos quedan todavía algunos días? Bien, se já has estudiado todo, hace um simulado oficial. Vai dar-te uma ideia, assim, não? Se sacar abaixo de 80, reevalúa. ¿no? Usted puede hasta posponer la fecha, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Si no me engano, son 48 horas antes, se puede cambiar la fecha. Entonces, si es el caso, pospone, porque assim, é um plano, como dissemos acá, ¿no? Arma su plantilla e estuda novamente, pero va a tener assim, mais certeza realmente de que está listo para hacer la prova. Recordando, ¿no? Assim que hacer su plan, marca su prueba e siga su plan. Porque se não marca a prova também, é muito fácil que deixa escorrer, ¿no? As coisas, ¿no? Que deixa passar, ¿no? Que as pessoas, a vezes, por não ter a prova, não, se ao final del estudo marco la prova. E aí a pessoa nunca se queda preparada. Conosco pessoas que vão assim, passando como não marcaram, passa 6 meses, passa 1 ano, 2 anos e não han hecho o exame. E as pessoas que se hacen este compromisso antes, aunque tenha que posponer uma vez ou duas, por lo menos já has firmado seu compromisso, ¿no? Y las personas hacen y van a pasar, ¿no? Eso es que es importante. Bueno, muchísimas gracias por esos tips finales ahí. Podemos llegar a hacer un repaso, si te animás, Tiago, de todos los tips a gran vuelo de pájaro y a gran escala. ¿Cuáles serían los tips así como para tener una idea y hacerle un cierre? Bien, hablamos mucho acá hoy, ¿no? Ciertamente he dicho acá antes que va a necesitar escuchar más de una vez, porque a veces, como son muchas cosas, puede ser no suficiente que una vez tenga memorizado todo, ¿no? Que hay que hacer todos los tips, ¿no? Pero vamos allá, un resumen acá, ¿no? Hace un plan de estudio y sigue él, ¿no? De ahí de los días de pereza, enfermedad, que no quiere estudiar, esos días pasan, es normal, ¿no? Pero una vez que decidas seguir con la certificación, es un compromiso tuyo contigo mismo. Y te acuerdes, vos es su peor enemigo, ¿no? Vos es su sabotador más grande. E não é que hacemos por malo, não? Assim, pereza e procrastinação, não tem problema quando hace a vezes, não? Pero nosso subconsciente aceita isso muito facilmente, não? É igual perro premiado por fazer truco, não? E então, assim, mira, não estou acá chamando nadie de perro, não é isso, não? É só um paralelo aí, não? Me acordo quando estava
en la universidad, por ejemplo, y yo hacía 8 materias escolares, ¿no? Laboraba de madrugada, iba al gimnasio, hacía 3 cursos de inglés, y yo tenía amigos que solo estudiaban con 5 materias y hablaban que no tenían tiempo para hacer otras cosas. Mira, no estoy diciendo que las personas ahí tienen que estar todo momento en el 220 volts, no es eso, ¿no? Pero haga una donación de 1 o 2 horas al día, que no va a ser agotador, y en 3 meses vos puedes estar certificado, ¿no? O al menos al camino de certificarse. Si dedicar más horas, consiguen menos tiempo, simple así, ¿no? Entonces, es un poco de eso, ¿no? El compromiso creo que es la llave. Buenísimo, muchísimas gracias, Tiago, por toda la información. Contanos cómo te encontramos en redes sociales, cómo es tu usuario y cómo podemos encontrarte y contactarte. Es Thiago Schmitz. Assim, está acá para quem está mirando em YouTube, muito fácil, não, de copiar, pero vamos deixar o link também, que queda mais fácil, me encontra muito fácil aí em LinkedIn, que sou muito ativo allá, então vocês podem agregar, me acepto todo mundo allá. E estou disponível para sacar dúvidas, tenho dúvidas acerca do plano, de como llegar al otro lado que pueda ayudar ahí con el tema de admin, puede contactarme. Perfecto, muchísimas gracias. Y también, si nos quieren contactar a nosotros, tanto a Alan como a mí, como a todo el equipo de Cloud Gaia, nos pueden encontrar en las redes sociales como Cloud Gaia, tanto en LinkedIn como en Instagram, Facebook, y obviamente acá en el canal de YouTube. Y si todavía no se suscribieron, suscríbanse, activen la campanita, que van a estar recibiendo muchos más videos con tips sobre distintas certificaciones. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo video. Como dijo Mati, suscríbanse y activen la campanita. Gracias.